próximo. Olá, está começando agora mais um programa em discussão especial aqui na nossa rede Alesp. Hoje vamos falar da depressão pós-parto. Estudos internacionais revelam que 20% das puérperas não procuram auxílio quando apresentam sintomas da doença. E aí, qual é o risco que isso tem para a mulher? Esse assunto merece ser discutido para esse bate-papo. Eu estou recebendo aqui no estúdio a ginecologista a doutora Naira Scartesini Sena e também a psicóloga a doutora Adriana Severini. Agradeço demais a presença de vocês para discutir esse assunto. Primeiro, deixa eu começar com a doutora Naira. Doutora Naira, quando a mulher começa a dar sinais de fato que ela está entrando ou que ela já está imersa numa depressão pós-parto? Seja bem-vinda. Mais uma vez, Obrigada. Bom, a depressão pós-parto é um quadro que se arrasta depois dos 15 primeiros dias de puerpério, né? O puerpério é essa fase logo depois do parto, em que o corpo da mulher vai retornar ao status pré-gravídico. Quer dizer, todas as modificações que foram criadas por causa da gestação vão aos poucos retornando ao corpo de uma mulher não grávida. Então, esse puerpério pode se alongar aí por meses, semanas. Mas a depressão pós-parto é quando essa melancolia, esse choro fácil, esses sintomas depressivos se arrastam depois dos 15 primeiros dias. E isso ainda é muito comum? É comum na mulher ou não? Atinge uma parcela muito pequena? Na verdade, a depressão pós-parto em si não é um diagnóstico tão frequente. O que é muito frequente, as pessoas muitas vezes confundem, é o blues puerperal. O blues puerperal é uma melancolia, um choro fácil, uma inadequação que essa mulher passa nesses primeiros 15 dias. Como se ela estivesse atravessando uma neblina. É um momento que ela não consegue enxergar o horizonte à frente, e isso é fisiológico, tem todas as alterações hormonais do momento. E daí ela passa esses 15 primeiros dias mais melancólica, mais chorosa. Aquela mulher que olha para o bercinho do bebê, olha para o bebê e chora. E todo mundo fala, mas está tudo bem, vocês estão bem, por que ela está chorando? É essa fase de adequação. A depressão, propriamente, é quando esses sintomas ficam mais intensos e ultrapassam esses 15 primeiros dias. Agora, doutora Adriana, até nessa fase de adaptação, mesmo que não seja depressão, é extremamente importante o apoio da família ou o apoio do parceiro ali junto, né? Muitíssimo, porque é toda uma mudança, ela está recebendo a mudança do corpo dela, toda a angústia que, embora seja felicidade, quando você está grávida, você vai fazendo todos os exames, mas você ainda tem medo que o seu bebê nasça com algum problema, que tenha alguma coisa, e como vai ser? Porque é uma vida nova, a sua vida se transforma quando você vai ser mãe. Então, toda uma mudança. Então, é importante que o companheiro, a família, às vezes tem mulheres que, assim, elas não têm um companheiro. Quando elas engravidaram, o companheiro foi embora e deixou ela sozinha. Então, toda a família, as pessoas que fazem, quando eu falo família, as pessoas que estão em torno dela e que fazem esse papel de família para ela, é muito importante o acompanhamento. Pode ser um amigo, por exemplo. Um amigo, uma amiga, um tio. As pessoas que fazem parte, quando eu falo família, que fazem parte do contexto de vida dela, fazendo o papel de família, que dê esse apoio e que esteja ali para segurar a mão, porque muitas vezes ela sente uma sensação de inadequação, que ela não tem competência para cuidar daquele serzinho pequenininho que está ali, ela não sabe o que vai fazer e isso acaba desencadeando a depressão, porque ela começa a se sentir extremamente incapaz. Ela não sabe o que ela faz com aquilo ali, ela esperou durante 9 meses, achou que se preparou e que sabia tudo e de repente quando sai da maternidade, toma, e agora é minha vez, o que eu vou fazer com isso? E aí ela entra em desespero, então começa a gerar toda essa sensação de angústia, de agonia, de aflição, e ela não consegue lidar com tudo isso. Agora, após a gravidez, claro, a mulher passa por todo um processo de mudança hormonal, né, doutora Sim. Naira? E aí, você mesmo já disse, né, pode chamar de você, né? Claro. Você mesmo já disse que a mulher passa por esse processo, principalmente nos primeiros 15 dias, que é natural da gravidez, essa mudança no corpo e tudo mais. A partir desses 15 dias, quais são os sintomas que podem persistir e que podem desencadear, de fato, a depressão pós-parto? Bom, esses primeiros 15 dias ela vai, de fato, se adequar a esse novo cenário. É o que a doutora falou. Enfim, cenário totalmente novo, você precisa se adequar aos cuidados com o bebê, aos seus novos desafios. E muitas vezes as mulheres que hoje em dia estão aí no mercado de trabalho, atuam
o tempo todo com desafios intelectuais são inseridas num cenário sem nenhum desafio intelectual. É como se fosse um endurance, né? Um desafio físico, de ter que ficar acordada, de não saber quanto tempo ela vai poder dormir e tudo mais. Então, essas mulheres, ao se ver nesse cenário, têm aí umas 2 semanas de adequação. Quando essa tristeza sobrepõe essas 2 semanas, claro que não é um interruptor, né? Não é um clique. Passaram 2 semanas, tô maravilhosa. Nossa, tô super feliz agora, não. Não é no 16º dia que a vida está resolvida, Tá resolvida, não. Mas gradativamente ela começa a ver aquela neblina se abrindo, ela começa a enxergar à frente e ver o horizonte de uma forma positiva. Quando isso não acontece, ela vai afundando mais nesses sintomas depressivos, quer dizer, nesse choro fácil, inexplicável, nessa melancolia, nessa sensação de inadequação. E daí ela começa a ter um descuido pessoal. Então, claro que toda mãe recente sabe que é difícil o horário para tomar banho, para comer, para se trocar, óbvio. Mas a gente procura esse tempo, usar o tempo para a gente quando é possível. Essa paciente com depressão, não, ela não tem essa procura. Quando ela tem algum tempo para ela não se cuida pessoalmente, então ela não toma banho, ela não penteia o cabelo, ela não vê o horizonte, então ela não vê por que ela vai cuidar dela própria. E a sensibilidade tem que ser muito da rede de apoio, que é o que a doutora falou. Porque muitas vezes essa mulher está tão embebida em muitas mudanças hormonais que ela não percebe. Mas aí o parceiro, a parceira, os familiares, enfim, quem estiver perto ajudando, tem que começar a ver que o cenário não está melhorando. Porque assim, um dos sinais é exatamente isso que a doutora falou, porque ela deixa de cuidar dela mesma. Às vezes ela tem excesso de sono ou falta de sono, tudo que é exagerado para os 2 extremos, ou ela come demais, ou ela começa a deixar de comer, ela começa a se isolar. Quando vem uma visita, porque é normal, você começa a receber muitas visitas nessa época, ela acaba deixando o bebezinho ali e se isola das visitas. Ela começa a ter alguns comportamentos, só que ela não consegue perceber. Então, as pessoas que estão em volta, eles precisam começar a perceber que tem alguma coisa estranha, que tem algo de diferente acontecendo com aquela pessoa. Aí eu pergunto, o que é que pode desencadear isso? É algum histórico na família? Se na família já tem um histórico de depressão, isso pode influenciar também? Aquela mulher pode ficar mais predisposta, vamos dizer assim, a enfrentar uma depressão pós-parto? Normalmente, mulheres que têm depressão pós-parto já apresentaram casos de depressão anteriormente e às vezes tem casos de depressão na família. Mas assim, são normalmente as que têm, já tiveram algum episódio de depressão anteriormente, antes do parto. E aí, doutora Naira, quando a mulher chega para fazer o pré-natal, é importante, inclusive, que ela deixe esse histórico claro para o médico que vai fazer o acompanhamento dela? Claro, a gente chama isso de anamnese no termo médico, mas é tipo uma entrevista, né? O que acontece sempre numa consulta, independente dela ser de pré-natal ou não, a gente tem que entender quais são os antecedentes dessa pessoa que a gente está atendendo e quais são os antecedentes da família dela. Ali, dos pais, dos irmãos, tios, avós. Então, se ela tem antecedentes depressivos ou síndrome de ansiedade, antecedentes psiquiátricos anteriores, se ela tem familiares com esses antecedentes, se ela já teve uma gestação e teve depressão pós-parto na gestação anterior. É isso que eu queria saber. Se ela já teve, por exemplo, na primeira gestação, ela teve, após o parto, ela teve lá a depressão pós-parto, isso pode desencadear, ser mais forte, o risco numa segunda gestação? Pode. É uma paciente que a gente já fala, vamos fazer um acompanhamento psicológico durante a gestação, depois do parto, vamos fazer um acompanhamento psicológico para que você resgate sua individualidade, converse sobre as suas dificuldades e já chama a rede de apoio, a família dela, para junto de algumas consultas, para que eles se armem, se organizem justamente porque a chance disso acontecer é maior. E depressão não é frescura. Não. Depressão é doença, depressão é alteração química do corpo mesmo, dos hormônios, dos neurotransmissores. Então, essa paciente ela não tem domínio sobre o que está acontecendo. E isso é muito importante falar, porque daí muitas vezes a família fala... olha só, tá tudo tão bem, o neném tá tão saudável, por que ela tá assim? É do momento de estar super feliz, por que você queria tanto essa gravidez? Por que aconteceu isso? Por que você está sentindo isso? E aí, doutora Adriana, eu te faço uma pergunta, isso pode gerar, inclusive, esse sentimento, né, que a família acaba impondo lá na paciente, pode gerar até um sentimento
na mulher de vergonha, de assumir a depressão, e isso é um grande problema. É, porque ela já está se sentindo incapaz de cuidar do bebê dela. A família acaba, sem querer, cobrando que ela fique feliz, que ela fique realizada, e ela não consegue se sentir dessa forma. Isso vai aumentando ainda a depressão, ela vai ficando mais deprimida, se sentindo cada vez mais incapaz e inadequada. Ela começa a sentir, eu sou uma péssima mãe, eu sou uma péssima pessoa, e isso ela vai se afundando cada vez mais na depressão e ela não consegue procurar ajuda, o que é muito sério. Porque a hora que você percebe que você está em depressão, você pode e deve procurar ajuda. A hora que você tem que sem querer a família começa a cobrar, ela cada vez mais se distancia da ajuda e vai se afundando na depressão. E é importante a mulher ter na consciência que, de fato, ela está diante de um problema, diante de uma doença, né? E não alimentar esse sentimento. Quando a sentimento. gente fala de questões psiquiátricas, né, depressão, ansiedade, tem uma questão de adequação. A paciente tem vergonha desse diagnóstico. Então, em geral, ela não assume. Vergonha, a palavra. Ela não assume. E as pessoas ao redor minimizam uma doença como se aquilo fosse manha, falta de vontade ou falta de participação. E isso, quando acontece no puerpério, a gente tem que pensar que hoje em dia a gente participa de uma sociedade que nos cobra muito como mulheres ativas, produtivas, bonitas, bem conservadas, e as redes sociais estão aí para mostrar as imagens felizes de todo mundo. Então ela... É porque não tem tristeza em rede social, né? Não, a vida feliz. É perfeita na rede social. E daí ela acompanha aquelas mães blogueiras e fala, nossa, mas ela estava maravilhosa com uma semana depois do parto e eu tô aqui me sentindo gorda, o cabelo feia, tá indo. mal cuidada. Isso tudo vai só afundando mais essa paciente e torna o blues tão mais frequente. O blues puerperal é cada vez mais frequente, eu vejo no consultório, porque essa mulher é retirada do ambiente de trabalho, colocada em casa, enfim, a vida dela muda totalmente. São sentidos diametralmente opostos. E ela não enxerga como que ela vai voltar àquela vida que ela tinha antes. Parece que não vai. A sensação, eu atendo vários pacientes assim, e elas têm a sensação que não vai voltar mais. Que toda a felicidade que elas tinham antes, aquela vida mais com autonomia de fazer, de trabalhar, ela parece que nunca vai voltar, que ela não vai ser bonita como ela era antes, feliz como ela era antes. E ela tinha uma expectativa de quando nascesse o filho, porque muitas querem um filho e aquilo que ela imaginou que seria a maternidade não é. Então, isso começa assim, a aumentar a depressão dela, porque ela fala, não é nada daquilo que eu esperava, e ela começa a ver um futuro negro. É uma mistura, terrível. Depressão pós-parto poderia se resumir a uma mistura de exaustão física com exaustão mental? Exatamente. Basicamente isso. A expectativa mata, né? Porque, e as redes sociais trazem muito isso hoje em dia, você cria um cenário... assim, perfeito, de filme hollywoodiano. É um paraíso, né? Lindo! E daí você vê que sim, é uma maravilha, mas você só enxerga essa maravilha conforme ela vai caminhando. Você não lembra que você tem que acordar de 3 em 3 horas para dar de mamar, você não vai vendo nada dessas coisas. Exato. Por mais que a pessoa se prepare e tenha noção, ela vê que a expectativa e a realidade é sempre o que a gente fala, é um pouquinho diferente. E daí... as mulheres têm esperado cada vez mais para engravidar, então elas têm engravidado mais velhas, elas esperam muito isso, então elas criam uma expectativa imensa e quando elas se deparam com aqueles primeiros dias de endurance mesmo, dorme só 2 horas seguidas, o bebê precisa de você, por mais que você tenha uma boa rede de apoio, a questão da amamentação desgasta essa mulher nesses primeiros dias, enfim... ela se bate numa realidade que ela não estava tão preparada. E aí como é que entra o papel do psicólogo? A doutora estava falando até para aquelas mulheres que já passaram pelo processo da depressão pós-parto, engravidam novamente, então tem que ter aquele acompanhamento durante a gestação e pós-gestação também. Pós-gestação. Como é que é esse trabalho, doutora Adriana? Não, é um trabalho porque assim, durante a gestação é começar a ir entendendo quais os fatores que podem voltar a desencadear a depressão pós-parto. Então é evitar, é um processo assim, de você ir trabalhando para evitar que a depressão surja de novo após quando ela tiver o bebê e fazer o acompanhamento pós-gestação. Então, assim, vendo o que está acontecendo, porque ela tem alguns medicamentos que podem ser ministrados depois que ela teve o bebê e durante a gestação. Mas o ideal é que não.
Então, assim, é ir trabalhando todo esse período. E se ela está planejando, eu tenho alguns pacientes que estão planejando ter filhos e que já têm um processo de um quadro depressivo. Então, ela começa a ter o tratamento médico, medicamentoso, e aí ela começa a fazer o desmame, que a gente chama, e durante todo o processo de desmame, ela passa por terapia, aí ela engravida, continua a terapia, e depois que ela tem o bebê, continua a terapia, e aí transcorre de uma forma muito tranquila, porque ela consegue entender, começa a racionalizar qual é o processo. Então, ela entra na gravidez já curada, porque depressão tem cura. Sim. Então, ela entra na gravidez curada, a gente vai fazendo o acompanhamento e no pós-parto a gente continua o acompanhamento para ver se não tem nenhum problema. Porque uma pessoa com depressão não significa que ela vai fazer terapia ou tratamento para o resto da vida. Então, assim, é só um momento que precisa de uma depressão, de uma terapia mais longa, porque é um momento muito delicado da vida dela. E como ela já teve um quadro depressivo, às vezes mais profundo, mais forte, ela precisa desse acompanhamento mais longo. Então, às vezes, eu estou com 2 pacientes agora nesse processo. Elas querem engravidar, então elas estão fazendo todo o processo de desmame do remédio para daí acompanhar durante a gravidez e o pós-parto. E como é que fica a relação da mãe e do bebê numa situação como essa, doutora? Só complementando, eu acho que a terapia nessa hora é como um alicerce, né? É você construir um alicerce e por isso se ela tem esse antecedente, durante a gestação, você já deixa essa base, esse alicerce bem estruturado, porque quando ela atravessar pelo parto e for aí à frente, ela vai ter uma base mais sólida. É legal a gente falar do momento pós-parto e do cuidado com o bebê, porque as pessoas associam na mente dos leigos que a depressão pós-parto tem a ver com um descuido com o bebê ou com uma ameaça ao bebê. E são coisas diferentes. A depressão pós-parto é uma coisa, é um descuido dela com ela própria, mãe, mas ela segue provendo o que o bebê precisa. E daí a gente tem a psicose puerperal. A psicose puerperal, que é um diagnóstico muito mais raro, é quando a mãe atenta contra o bebê. Então, quando ela apresenta algum risco para o bebê. Mas isso é um diagnóstico muito mais raro. E quando a gente fala em depressão pós-parto, as pessoas pensam assim, olha aí, não está cuidando do neném, vai ser um risco essa mãe, não deixa ela sozinha com a criança. E não é isso, na verdade a depressão é a doença dela. É extremamente importante deixar isso claro então, né? Porque no leigo, eu acho que o pessoal entende que é bem isso mesmo, que a mãe acaba sendo um risco para o próprio filho. E daí as pessoas não sabem lidar com ela, porque daí as pessoas falam assim, não deixa ela sozinha com o neném. E começa a afastá-la do bebê. Exato. E isso começa a fazer mal para a mãe. Então esse afastamento muitas vezes é mais provocado por quem está ao redor do que pela uma iniciativa da própria mãe. Exatamente. Por não entender o diagnóstico, por não acompanhar essa mulher, enfim, nas consultas, por não entender o que está passando com ela, né? E daí, por ignorância, a gente fala assim, bom, tira o neném dela, porque deixa ela melhorar, e daí, depois que ela melhorar, a gente põe junto de novo. E qual é o risco dessa atitude? Pode agravar ainda mais o problema, doutora? Pode, porque ela já estava se sentindo incapaz de cuidar daquele bebê. Hora que a família, ou o marido, a companheira, tira o bebê dela, ela começa a falar, bom, realmente eu sou uma péssima mãe, eu não sirvo para nada, eu não estou trabalhando, aí ela se afunda de vez na depressão. Então, por isso que precisa, quando perceber que tem um diagnóstico de depressão, procurar um profissional, um psiquiatra, um psicólogo, que consiga fazer um diagnóstico correto para ver se é depressão ou se é psicose pós-parto. Porque daí você consegue entender qual o risco, se houver risco, desse bebê estar ao lado da mãe. É isso que eu ia perguntar. No caso, se ela não tem um acompanhamento profissional, de alguma forma, aquele bebê correria algum risco? É muito raro a psicose. Eu acho que a melhor mensagem que a gente pode deixar aqui para o público em geral é, se você acha que essa mãe está muito triste, muito melancólica, procure imediatamente assistência e vai conversar com a obstetra. A obstetra vai ter essa sensibilidade de encaminhar para psicólogo, encaminhar para psiquiatra, enfim, de fazer esse acolhimento inicial. Não afastem os dois, não tem coisa pior para uma mãe do que fazer esse afastamento. E daí ela vai falar assim, pô, mas eu tô aqui triste, porque eu fui inserida nesse cenário
e agora nem para cuidar desse cenário eu sirvo. Eu não sirvo para nada. A sensação dela é, eu não sirvo para nada. Então aí... Incapaz, né? De total incapacidade. O primeiro resgate eu acho que tem que ser obstetra, que é um contato que já existe, se essa mulher não fez. Exatamente, se ela não fez acompanhamento psicológico, é o obstetra, porque ela confiou, ela passou 9 meses com esse obstetra, ela está ali do lado. Então, assim, é a pessoa que ela confia. Então, assim, é a família conversar com o obstetra e falar, olha, eu tenho percebido que a minha esposa, ela está desse jeito, está acontecendo isso, e conversar com o obstetra. Não, e também não esconder isso dela, né? Hoje em dia eu tenho muitas pacientes que me procuram e falam assim, depois que o parto aconteceu, e falam, eu tô meio chorosa, não tô muito bem. Elas mesmas já identificam nelas. Isso também é uma coisa clássica da família, que é, eu tô vendo que ela não tá bem, mas não comenta na frente dela. Isso é muito comum. E isso é péssimo, né? A sinceridade é a melhor, é o melhor remédio, é sentar com essa mulher e falar assim, me conta, tô aqui para ouvir o que você tem para dizer, o que você tá sentindo, qual que é a questão que está te incomodando. Até porque o tratamento começa dentro de casa, né? Antes de qualquer coisa, antes de procurar uma ajuda profissional, a família, quem está ali por perto, tem que chegar junto, de fato, e tentar auxiliar de alguma forma. Porque às vezes nessa conversa, o marido, enfim, a pessoa que está junto com ela vai entender que ela só está chateada porque a casa dela está descuidada, porque ela está cansada e não consegue dormir. E daí, mudando algumas coisas da rotina deles, isso pode não ser depressão, pode ser só aquela fase do blues que a gente falou, e as coisas vão seguir bem. Então, essa primeira conversa na família, com franqueza, sem julgamentos, é o início do caminho para as coisas ficarem bem. Não, e deixar claro que, às vezes, assim, um cansaço que você tenha é uma coisa natural. Porque, assim, você vai dormir menos horas por dia, você tem muitas coisas para fazer, você tem que dar uma atenção, você para a sua vida praticamente para dar atenção para aquele bebê. Então, algumas coisas, como eu falei, cansaço, às vezes você não se descuidar totalmente, mas às vezes você não tem tempo de tomar aquele banho demorado, porque, putz, daqui a pouco o bebezinho acorda, mas assim, quando alguns descuidados com você são normais. O que a gente fala, assim, é descuidado geral. Quando você se deixa, você fica dias sem tomar banho, você não consegue dormir ou dorme demais. Quando eu falo assim, são os exageros que as pessoas precisam ficar atentos a isso. Aquela coisa de a pessoa estar cansada, mas ela está sempre cansada. Claro, ela vai estar sempre cansada. Anormal seria se a vida seguisse normal depois, ela né? tá assim, ela acorda linda, maquiada, feliz, dormiu 2 horas e ela tá radiante. Aí é esquisito. Eu quero voltar no assunto das redes sociais, porque a gente sabe que a rede social hoje ela é muito bem-vinda, mas também ela pode ser muito maléfica, né? E aí a doutora Nária trouxe esse ponto justamente da mulher que vê lá a blogueira, que acabou de ter filho. Mas como é que ela tá com essa barriga saradona, né? Então, qual é a influência, de fato, hoje das redes sociais nesse processo clínico, nesse diagnóstico, assim? Nossa, é imensa. Você não faz ideia de como as pacientes chegam já no consultório Elas chegam apontando, assim, Sim. tipo, Sim. Elas levam. no Instagram? Ela fala, nossa, por que ela tá assim? Eu não mesmo? tô, o que aconteceu? Eu já tive paciente Isso é muito durante a louco, hein? gestação que falava assim, você vê problema de dar banho no bebê no chuveiro, num bebê recém-nascido? Eu falei, mas por que você está me fazendo essa pergunta? Não, porque eu vi na página da blogueira tal que o marido dela dá banho no chuveiro. Eu falei, conversa com a pediatra quando o neném nascer e entende quais são as necessidades e os riscos para o seu neném. Então, é uma questão de espelhamento que não existe. Talvez de um espelhamento numa situação que nem é real. É uma situação vendável ou é bonita de fotografar. É só para fotografar, às vezes. Então, essa cobrança é muito, muito frequente e é muito deletéria. Acho que a rede social é incrível para divulgar informação, opções, alternativas. Mas quando Ela você pode fazer mal almeja também, né? aquilo, Pode. quando você se espelha naquilo, pode ser péssimo. E aí, qual é a mensagem final que vocês deixariam para o pessoal de casa, doutora Adriana, para quem está passando por esse processo agora em casa, que está com, sei lá, na primeira semana, ainda está melancólica, aquela mulher, é um processo natural, a princípio, deve ser encarado como um processo natural. Foi aquilo que falou, que é o Blues Baby, até assim, 1, 2, no máximo 3 semanas, é um processo natural, ela está
voltando, é uma mudança muito nova, é um processo natural. Ela precisa ficar atenta, as pessoas que estão à volta dela precisam ficar atentas se esse processo de tristeza, tal, se ele for permanecendo, se ele continuar e permanecer, aí sim vale a pena procurar. Eu acho que assim, o obstetra que estava perto dela, tal, porque ele pode conseguir identificar e encaminhar ou para o psicólogo, ou para o psiquiatra, para ver o que pode fazer. Porque a depressão, se ela for um grau mais leve, ela pode ser tratada com psicoterapia. Então, porque às vezes a mãe fica com medo, eu vou tomar algum remédio ou não. Então, com psicoterapia, ela consegue passar por esse processo de depressão pós-parto e que vai aliviar e vai auxiliar muito. Então, assim, ficar atento ao grau de tristeza. Como ela deixa as atividades, os cuidados com ela, foi o que a doutora falou. É muito importante, ela não deixa de cuidar do bebê, ela deixa de cuidar dela. Às vezes ela passa a não se alimentar, não tomar banho, não cuidar dela mesma. Então a primeira coisa é observar os cuidados dela com ela mesma, se ela tem crises de choro, como que está acontecendo os processos com ela. É comum as mulheres já procurarem a senhora assim na primeira semana após gestação, assim já com esses sintomas, ou o contrário também é verdade? Muitas têm os sintomas e não procuram? Muitas têm o sintoma e não procuram. A grande maioria vai me procurar lá pelo segundo, mais pelo terceiro mês depois do parto. Aí já é um caso de depressão mesmo. Já é um caso de depressão pós-parto mesmo. E já está mais solidificado. Porque elas têm muita vergonha. Porque a expectativa de ser uma super mãe, porque todo mundo fala, ai, ser mãe é maravilhoso, não sei o quê. E tem aquela coisa, ser mãe é padecer no paraíso. Então, elas colocam aquela coisa que todo esse sofrimento é o padecer no paraíso. Então, elas não procuram. Então, só quando se agrava muito é que aí sim elas veem que tem alguma coisa errada. E elas procuram por uma terapia, porque falou, não, aí sim, 3 meses eu continuo triste, eu tô mal, normalmente, ou elas engordaram muito e elas esperavam emagrecer, ou então emagreceram demais e começaram a ficar doentes, sem força de vontade, elas querem dormir e só dormem demais, ou dormem, não conseguem mais estar tão atenta ao bebê, então elas começam a ficar preocupadas e aí elas procuram ajuda. Seria um processo mais difícil, doutora Naira, que está tomando uma aguinha aí, né, para dar aquela aliviada na garganta? Seria um processo mais difícil, principalmente da depressão, vamos dizer assim, normal, entre aspas, porque aquela mulher gera naquele sentimento de ser mãe, aquele desejo de ser mãe, quando ela passa por esse processo, acaba gerando um sentimento de culpa e aí o tratamento se torna mais difícil. Tanto o blues quanto a depressão, a culpa é muito presente. Porque justamente você pensa assim, eu queria engravidar, então agora que eu engravidei, eu quero viver essas maravilhas que todo mundo fala da maternidade, mas não é só construída de maravilhas. Quando você não encontra as maravilhas, você fala, putz, eu não estou aproveitando, os dias estão passando, é a cobrança que a gente tem da sociedade rápida e dinâmica que somos hoje, né? E daí você fala, poxa, eu não estou aproveitando esses meses do meu bebê porque eu estou aqui chorando. Elas demoram muito para procurar ajuda. Porque... Elas não entendem que estão dentro de um quadro clínico, né? Não, elas não entendem e porque esses primeiros meses e semanas são uma loucura, né? Então, elas não conseguem parar. Elas não conseguem. É uma rotina tão doida, você não sabe se é de dia, se é de noite, se você vai poder dormir ou não. É uma coisa bem bagunçada. E o corpo naquele processo de mudança hormonal todo. Exato. E é uma cobrança física também que acontece. Eu acho que se a gente pudesse deixar uma mensagem para essas mulheres, seriam, na verdade, para a sociedade como um todo, durante a gravidez a gente tem que abordar mais esse tema. Porque quanto mais a gente fala, menos medo a gente tem. Hoje em dia a gente fala muito sobre amamentação, muito sobre via de parto, que eram medos, e a gente esconde essa parte da melancolia para baixo do tapete, porque não é bonito de falar. É uma parte feia, porque assim, todo mundo acha, ter filhos é alegre, é feliz, então a gente deixa essa coisa de lado, escondidinha ali. Coloca ali embaixo do tapete. Eu não sei, não sei se é uma visão errada minha, mas eu acho que existe até um certo preconceito mesmo da sociedade de uma forma geral, porque você julga aquela mulher. Sim, né? Ela se julga e todo ela mundo se julga julga. E quem está do lado também julga. Acha que é besteira ou então acha aquilo horrível, né? Acha assim, nossa, como pode? Ela acabou de ser mãe, tinha que estar radiante. É bem isso. Falar mais, levar essa informação faz com que essa mulher entenda, poxa, essa melancolia, esse choro fácil é normal nas primeiras 2 semanas. Olha, marido, companheiro, companheira, mãe, é normal eu ter essa tristeza.
ou não, eu já tenho um antecedente de depressão, então eu já vou durante a gestação procurar a terapia, construir aquele meu alicerce para atravessar esse cenário. Falar sobre tudo que a gente tem medo é essencial, né? Para a gente poder, enfim, passar por cima desse medo e lidar com a coisa com mais naturalidade. O que eu deixo, eu acho que assim, não guarde essa tristeza, esses medos que você está sentindo para você. Fale com as pessoas que estão do seu lado. Não tenha vergonha de falar, olha, não estou sentindo aquela felicidade que todo mundo diz que você sente quando você é mãe. Tá? Tem alguma coisa esquisita comigo. E na dúvida, procura uma ajuda de um profissional, né, doutora? Exatamente. Doutora Nária, doutora Adriana, agradeço demais a participação de vocês aqui no nosso programa, tá? Obrigada, um prazer sempre. Foi muito obrigada pelo convite, adorei, viu? Valeu, obrigado, doutoras. O programa em discussão especial vai ficando por aqui. Lembrando que você pode rever o nosso programa a qualquer momento no nosso canal no YouTube. Até a próxima.